Irmãos, eu sou pastor da Igreja Batista Redenção há 15 anos. Antes de ser pastor lá, eu fui pastor de jovens na primeira Igreja Batista de Atibaia, onde eu pastoreei o Marcos Oliveira. Marcos Oliveira, que é membro agora aqui, né? Ele tem algum apelido ou é só Marcos Oliveira? Marcão, né? Lá era Marquinhos, aqui é Marcão. Ele era mais magrinho, né? Agora já está bem destruído, vocês já viram que o tempo fez com ele, né? E fui pastor dele lá quando ele era jovem ainda, solteiro, ali, trabalhava ali com a gente, era um grande cooperador nosso, o Marcos Oliveira lá, como eu sei que é um grande cooperador aqui também. Depois, quando eu fui para a Igreja Batista Redenção, eu encontrei lá a família do João Walter, né? A doutora Vilma, o João Walter, o Gustavo, e fui pastor deles também por quantos anos? 4 anos. Aí depois eles vieram para Araraquara, construíram aqui, se fixaram aqui, mas o João Walter era lá um dos braços direitos lá, nos cultos ali na Redenção. Ele ajudava muito com a música, ali na liturgia dos nossos cultos. O João Walter estava à frente, a sua esposa como pianista também. Então foram pessoas que eu conheci da igreja de vocês, antes de serem daqui, e que eu tive o privilégio de pastorear em épocas diferentes. E o Wilson, pastor Wilson, conheci lá no seminário, lá, durante os anos ali de formação dele. Eu sou professor no Palavra da Vida há 25 anos. Apesar de ser jovem, eu tenho muito tempo de ministério como professor. Me casei com uma aluna, não podia ser de outro jeito, sempre no seminário tantos anos. Então conheci a minha esposa no seminário, eu dava aulas no primeiro ano, para os alunos que chegavam no primeiro ano. Aí ela chegou lá, ela tinha só 17 anos, queria ir para a África, para ser missionária entre uma tribo africana, e eu disse a ela: fica comigo que eu te dou uma tribo para cuidar, né? E eu cumpri minha promessa, dei uma tribo para ela com 3 índiazinhas, uma índia chama Isabela, a outra chama Helena, e a outra chama Sofia, é a tribo que eu dei para ela. E dá mais trabalho do que qualquer comunidade africana, com certeza. Ela está lá cuidando dessas meninas já todo esse tempo. A Isabela tem 15 anos, a Helena tem 13 e a Sofia tem 9 anos. E estamos morando lá em Atibaia, pastorei em São Paulo, é zona norte de São Paulo, então o acesso é fácil, é perto. Temos uma congregação em Atibaia, uma congregação em Bragança Paulista, uma pequena congregação no Japão, uma congregação começando nos Estados Unidos, em Nova Jersey, e temos também o projeto de começar uma congregação em Guarulhos nos próximos meses. Estamos caminhando lá, pela bondade de Deus. Nossa igreja é pequena, nossa igreja é pequenininha, nossa igreja tem 100 e poucos membros, não é uma igreja grande, mas Deus tem sido bondoso, tem nos dado oportunidades de ministrar e trabalhar, e estamos lá. E eu vou ficar com os irmãos aqui hoje. Já estive hoje pela manhã com os alunos do seminário, durante a manhã toda, das 8 até 1 da tarde lá, falando sobre um dos personagens mais importantes da história da igreja, que é Agostinho de Hipona. Eu gosto muito desse personagem, então nós tratamos a manhã toda sobre a vida de Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, e sobre a visão dele acerca da liderança cristã para a formação dos alunos lá. E nessas 3 oportunidades que eu vou falar a vocês, hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite, vou falar sobre a perdição eterna, que é tema desse meu livro aqui. Esse meu livro, ele trata sobre a pregação do século II, os pastores do século II. Não são todos os pais da igreja, mas os chamados pais apostólicos. O que os pais apostólicos, os pais do século II, trataram acerca da perdição eterna. Esse é o tema deste livro aqui. E logo na introdução, quero ler um pedacinho para vocês aqui, de uma citação de Agostinho de Hipona, que foi o personagem hoje dos nossos estudos hoje pela manhã. Essa citação, eu acho que ela é muito útil para os dias modernos. Por quê? Porque nós, na igreja atual, na igreja contemporânea, ela esqueceu de que Jesus nos salvou. Do que Jesus nos salvou. Quando eu digo, Cristo me salvou, eu estou pensando em quê? Há uma noção vaga na cabeça das pessoas de que Cristo me salvou de uma vida ruim aqui neste mundo.
que Ele me salvou de um estilo de vida reprovável e vazio. Isso é verdade. Realmente, nós fomos resgatados das trevas e fomos chamados para a sua maravilhosa luz, e nós temos em Deus uma satisfação muito maior, evidentemente, do que nós tínhamos quando nós não o conhecíamos. Então, realmente, Cristo nos salvou de uma vida vazia. Eu estava mencionando hoje para os alunos da matéria hoje pela manhã, Agostinho dizia, olha, eu era um deserto antes de conhecer o Salvador. No primeiro parágrafo das Confissões, o livro mais conhecido de Agostinho, ele escreve, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Isso é verdade. Jesus me salvou de um coração inquieto, de uma vida vazia, de um deserto no coração. Me livrou do mundo lá de fora, da água salgada do pecado, que eu usava para tentar matar minha sede. Descobrindo a cada dia que a água salgada do pecado, como toda água salgada, não serve para matar a sede. E Cristo me livrou disso sim. Outros falsos mestres que há por aí, falsos mestres que vão além e dizem assim, Cristo me livrou também de ficar doente, então eu nunca vou ficar doente porque Cristo me livrou disso. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, então eu não fico doente. Essa ideia é uma ideia falaciosa, é uma ideia que não leva em consideração a interpretação neotestamentária do texto de Isaías 53, que fala sobre isso. Cristo levou as nossas iniquidades. Quando esse versículo é mencionado por Mateus aplica esse versículo para dizer que Cristo cumpriu essa profecia de Isaías 53 quando ele curou pessoas aqui. Mateus narra Jesus curando pessoas no seu ministério terreno. E aí ele fala, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então essa profecia não é que Jesus, não está dizendo que Jesus não deixa crente ficar doente. Não é isso. Crente fica doente. Paulo ficou doente, Trófimo ficou doente, todo mundo fica doente, você ficou doente, você talvez até esteja doente, eu estou doente, enfim, essa barriga aqui é doença, todo mundo fica doente, enfim. Quando fala que Cristo levou as nossas enfermidades, significa que quando ele veio aqui, ele curou gente, e ele fez isso, e Mateus interpreta assim o texto, Cristo não me salvou de uma dor de coluna, Cristo não me salvou de uma gastrite. Não é isso. Esses ensinamentos são falaciosos, são mentirosos. Outros dizem que Cristo nos salvou de uma conta corrente negativa. Mentira. Mentira. Ele não veio aqui para me livrar de problemas financeiros. Não. É claro que o crente melhora a sua vida financeira. É claro. É claro. Quando alguém se converte, é claro que ele vai aproveitar melhor seu dinheiro. O Luiz Saião foi falar na minha igreja e ele mencionou um pastor que estava triste na sua igreja porque a igreja dele era na favela e a igreja dele não crescia. Eu falei para ele, não, você tem que evangelizar. Ele falou, mas é o que eu faço. Mas o problema é quando a pessoa se converte, ela se muda da favela. Então não tem jeito. Evangeliza, a pessoa se converte, entra na igreja, aí o dinheiro que usava na pinga, o dinheiro que usava na bagunça, o dinheiro que usava com a prostituição, o dinheiro que usava na droga, começa a guardar, compra um terreninho, compra lá um milheiro de bloco, compra lá um caminhão de areia, e quando vê ele faz uma casinha e sai da favela, aí a igreja fica vazia de novo. É claro que a conversão, é lógico que a conversão muda a vida econômica da pessoa, mas Cristo não veio para me livrar de problemas financeiros. Mesmo com isso, eu vou passar por problemas financeiros. Se eu pedir aqui para levantar a mão, quem depois da conversão passou por problema financeiro ou está passando, todo mundo vai levantar a mão. É falta de fé? Não, é a vida é assim mesmo. Agora, do que Cristo então nos salvou de fato? Ele nos salvou daquilo que nós mencionamos, da vida vazia que Agostinho fala, mas ele nos salvou também da perdição eterna. E é essa dimensão da salvação, é essa dimensão da soteriologia que está sendo esquecida. Nós não temos noção do tamanho do abismo de que Cristo nos livrou. Cristo nos livrou do inferno, mas não se tem falado sobre esse assunto hoje em dia. Ninguém fala sobre inferno. Por quê? Porque falar sobre inferno incomoda as pessoas.
As pessoas não gostam desse discurso, porque acreditam que o inferno é um conceito que não se harmoniza com a ideia que elas têm do Deus que elas inventaram na cabeça delas. Nós inventamos um Deus Papai Noel, nós inventamos um Deus titiozão, o tiozão, é o Deus tiozão, ele é amigão. Então, no final, ele vai dar um jeitinho em tudo e todo mundo vai para o céu de um jeito ou de outro. Ele vai dar um tapinha nas costas, não, a carne é fraca, não esquenta a cabeça, sem trair, tem lugar para todo mundo, e pronto, e está tudo resolvido. Nosso Deus não é esse Papai Noel cósmico que inventaram aí. As pessoas criaram um ídolo na mente delas, inventaram um Deus ao seu bel prazer, um Deus à sua imagem e semelhança. O nosso Deus não é esse, o nosso Deus é o Deus da Bíblia. Então nós temos que conhecer os conceitos do Deus da Bíblia para pensarmos acerca do inferno. O fato de alguém não crer no inferno, de alguém não gostar do inferno, ou de alguém nunca ouvir falar do inferno, ou de um pastor nunca ensinar na sua congregação sobre o inferno, não apaga o fogo do inferno. O inferno continua aceso, do mesmo jeito. Eu não acredito. Pode continuar sem acreditar. Isso não diminui 1 grau sequer da temperatura dele. Mas eu não aceito essa doutrina. Isso não diminui as chamas do inferno. O que você crê ou deixa de crer não altera em nada a realidade. Dizem que na Bolívia há índios que nunca viram o mar. E se você chegar para eles e explicar o que é o mar, eles vão falar assim para você: não, isso não existe. Uma lagoa desse tamanho? Não. Um lagoão desse? Não. Isso aí não existe. Pergunta: o fato do índio boliviano não acreditar que existe mar, faz o mar desaparecer? Faz? Não. O mar continua existindo do mesmo jeito, independente dele acreditar no mar ou não. Assim é com o inferno. Acreditar ou não nele, não muda nada a realidade. Então, por isso eu vou mostrar para vocês aqui a citação de Agostinho, quando ele falou sobre esse assunto. Olha o que ele escreveu. Ele sentava na sua cátedra em Hipona, e sentado ali na sua cadeira, ele pregava a multidão de pé. Então ele... O que é isso? Trovão? Pensei que já era as portas do Hades se abrindo. Então, vou ler aqui para vocês aqui. Fala assim, não me importa. Olha aqui que frase corajosa. Não me importa se hoje esperais frases bem feitas. Ele estava pregando. É meu dever advertir-vos, citando as Escrituras: não tardeis a vos voltar para o Senhor, não o postergueis de um dia para outro, pois que a ira dele virá quando não esperardes. Deus sabe quanto estremeço em meu trono episcopal quando ouço esse aviso. Não posso calar-me, sou forçado a pregá-lo, repleto de temor, encho de temor também a vós. Esse discurso dos pastores do passado, e que nós vemos em vários pastores que eu menciono aqui no livro, esse discurso está esquecido. Por quê? Porque a teologia atual, o cristianismo presente, inventou algumas posições acerca da perdição eterna, acerca do inferno, que não se harmonizam com a Escritura, e isso usando textos bíblicos. Então eu quero expor isso para vocês hoje à noite. Amanhã nós vamos continuar aí vendo outras evidências, mas hoje eu quero mostrar isso para vocês. Primeiro, surgiram ao longo da história do pensamento cristão, surgiram posições diferentes, teológicas, doutrinárias, sobre o inferno. A primeira visão que surgiu é chamada de agnosticismo. Não confundam, os alunos de hoje cedo, não confundam com gnosticismo. Não tem nada a ver gnosticismo com agnosticismo. Muita gente pensa que agnosticismo são os inimigos dos gnósticos. Não tem nada a ver. Nada a ver. Gnosticismo século II, agnosticismo século XVIII e XIX, não tem relação nenhuma uma coisa com a outra, nem se conheceram, nunca nem se viram os dois. Tá? O agnosticismo significa o seguinte: a palavra gnosis, o verbo gnosko no grego, é o verbo conhecer. Gnosis é conhecimento. O que é a gnose? O que é agnosticismo? Esse A é o alfa de negação, é o alfa privativo. Significa o seguinte:
Conhecer, não. Não conhecimento. Não há como conhecer. Quando nós falamos que uma das posições acerca do inferno é o agnosticismo, significa o quê? Nós não podemos saber se existe inferno ou não. Não podemos. É impossível. Por quê? Porque não temos evidência nenhuma de alguém que foi lá e voltou. Não temos. Nós não sabemos e não há como saber. Evidentemente, quem é agnóstico não crê na Bíblia. Ou então crê que a Bíblia tem apenas alegorias. Crê na Bíblia, mas fala, olha, isso aí são figuras de linguagem apenas, isso não tem um significado literal. Se há um inferno depois da morte, ou se há sequer vida depois da morte, nós não podemos saber. Ninguém testemunhou isso, ninguém pode voltar depois da morte e dizer para nós, olha, existe inferno ou não existe. Eu fiz um curso alguns anos atrás no Havaí, alguns anos. E nesse curso havia muita gente de vários países. E havia lá um africano que falou, eu já fui no inferno. Falou, já fui. Eu até olhei e falei, acho que esse cara foi mesmo. Porque, pela cara dele, eu falei, esse cara, do jeito que ele é feio, ele deve ter vindo do inferno mesmo. E ele falava, mas como que você foi para o inferno? Eu falei para ele. Ele falou assim, não, eu morri. Aí eu falei, eu acreditei de novo. Eu falei, esse cara realmente... Né? Esse cara tem cara de um cadáver mesmo, tá tudo, né? Já está apodrecendo, já faz tempo. E ele falou, eu morri, aí eu fui para o inferno, fiquei no inferno uns 2 dias lá, né? Estava muito calor, resolvi sair, né? E fui para o céu, fiquei mais uns 2, 3 dias no céu, aí eu acordei. Falei, rapaz, mas como isso? Eu assim, não, eu fiquei no necrotério, morto mesmo, e a minha alma foi para o inferno, foi para o céu e tal, né? E depois que ele voltou com uma mensagem nova. Tudo lorota, ele falou um monte de heresias lá, disse que lá no céu ensinaram umas coisas para ele que não tinha nada a ver com a Bíblia, no inferno também ensinaram coisa errada para ele também, lá e aprendeu o que no inferno também, né? Então, voltou, e ele falou, não, existe céu sim, existe inferno, pode acreditar que tem céu, tem inferno, né? Mas é claro que esse tipo de testemunho não vale absolutamente nada. Esse cara está inventando coisa, é claro que está inventando, está sonhando, né? Está cheio de gente indo para o céu todo dia, não tem pregador que vindo para o céu todo dia e fala, ó, tem até pacote de viagem já, você vai, você fica lá 4, 3 dias lá, conhece tudo lá, anda nas ruas de ouro lá, volta depois, né? Isso aí está cheio, né? Pastor que vai para o céu está cheio, né? Tudo isso é invenção, não acredite nisso, é tudo lixarada, joga isso fora, não tenha medo disso, não acredita nisso, isso é invenção para arrancar dinheiro das pessoas. Tem que estar na Bíblia. O agnóstico, pelo menos, ele é honesto. Ele fala assim, olha, eu não acredito na Escritura. Se eu não acredito nela, então não há como saber. Não há como saber o que acontece depois da morte, não tem jeito. Júlio César, o imperador Júlio César, quando ele teve que lidar com o julgamento de Catilina, quem estuda história sabe desses detalhes todos. Ele anunciou o seguinte, ele falou o seguinte, olha, depois da morte, nós não sabemos o que acontece. Não há como saber. Isso é impossível. E essa era a crença de muitas pessoas da corte romana naqueles dias. Nós não sabemos o que acontece. Ok? Talvez, no máximo que aconteça, é só a cessação, o apodrecimento do corpo apenas e tudo acaba. Então, essa é uma posição que é muito comum hoje em dia. Você vai ouvir pessoas dizendo isso, até nas igrejas você vai ouvir gente falando isso aí, que não dá para saber o que acontece depois da morte. A segunda, a posição que existe, não é o agnosticismo, mas é uma posição mais, ela é uma visão mais negativa, é o aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? O que é essa palavra acho que, não sei se é comum, nihil. O que é nihil? Nada. Nihil é nada. Eu lembro quando eu era bancário, eu tinha que fazer pesquisas de protestos das empresas que pediam para ser clientes do banco. Então, eu fazia pesquisas no Serasa, no SPC. Eu sabia todos os membros da igreja que era caloteiro. Era mó legal. Deixa eu ver se o pastor é caloteiro. Ia lá, o pastor não paga as dívidas. Sabia tudo, né? Não tinha ninguém que tinha restrição. Acessava nome de tio meu, de parente meu, de amigo meu, de gente da igreja, Vocês não sabem como tem igreja caloteira no Brasil. O que eu achava de igreja caloteira, né? Aquele monte de protesto assim, né? Quando não tinha protesto, né, eu escrevia assim na fichinha, nihil. O que significa? Nada. Não tem nada.
Então, o que significa anihilar? O que significa anihilar? Aniquilar. O que significa? Reduzir a nada. Isso é aniquilar. Reduzir a nada. Então, o aniquilacionismo ensina que quando a morte vem, quando chega esse advento, né, a morte, o que acontece? Isso põe fim completo à existência da pessoa. A pessoa simplesmente cessa de existir e apodrece. O que vem depois da morte? O apodrecimento só. E a alma? E a alma? Os aniquilacionistas, muitos não acreditam na alma. Então é só físico. Então acabou tudo ali. Muitos acreditam na alma, mas a alma para alguns é apenas a psique da pessoa. Que aliás, psique significa alma mesmo. Então dizem o seguinte, olha, essa alma, ela apodrece junto com o corpo. Na igreja antiga, existiam alguns aniquilacionistas, mas que pensavam mais ou menos assim, o homem perdido, quando ele morre, isso quem dizia era um cara chamado Tassiano o Ciro, ele era sírio. E ele dizia o seguinte, quando o homem morre, o corpo dele apodrece. Se ele é crente, a alma dele não apodrece, a alma dele vai para o céu. Quando Jesus voltar, a alma dele volta para o corpo. E aí ressuscita os dois. Ok. E o incrédulo? Tassiano falava assim, Tassiano não era ortodoxo, ele não era alguém que foi acolhido como um líder, um professor de doutrina sadia. Se era incrédulo, era o seguinte, na visão de Tassiano, o corpo apodrece e a alma apodrece junto. Os dois apodrecem juntos. Era aniquilacionismo total. Só que, na ressurreição, o corpo e a alma do perdido, os dois ressuscitavam. Do crente não, a alma não ressuscitava porque já estava viva. Do incrédulo ressuscitava os dois. E aí os dois eram lançados na perdição eterna. Essa era a visão de Tassiano o Sírio. Era um aniquilacionismo relativo. Muita gente acredita nisso. Muita gente acredita o seguinte, olha, o crente, ele está salvo. Então, quando ele morrer, ele vai para o céu. Já o incrédulo não vai para o inferno. O incrédulo simplesmente acaba. É reduzido a nada. Ele é aniquilado. Agora, há uma terceira posição. Vocês estão acompanhando? Estão entendendo as duas que eu falei até agora? Estão entendendo? Está difícil? Se estiver difícil, eu falo outra coisa, a gente canta um corinho, não sei. Uma coisa para mais light um pouco, não fica tão pesado assim. Bom, a terceira posição guardem essa é boa. Essa é a que está na moda hoje em dia. Aliás, não é a que está mais na moda, mas está também na moda, que é a imortalidade condicional. O que é isso? Imortalidade condicional. A imortalidade condicional, essa visão diz o seguinte, olha, nós podemos nos tornar imortais, mas só se nós crermos em Jesus. Se nós não crermos em Jesus, nós seremos aniquilados. Entenderam? Então, eu creio eu não sou crente. Se eu morrer, eu estou aniquilado. Eu não vou perdurar para sempre. Se eu crer em Jesus, aí eu adquiro a imortalidade. Aí eu vivo com Ele para sempre. Se eu não creio, eu sou aniquilado. Só que no condicionalismo, nessa visão da imortalidade condicional, o homem ainda vai para o inferno. Em algumas posições condicionalistas, o homem perdido ainda vai para o inferno. Só que a diferença, o inferno não é para sempre. O inferno dura um tempo. Então a pessoa morre, ela vai para o inferno e ela fica lá um tempo específico. Depois ela desaparece. Quem ensina isso no passado, quem parece que ensinou isso, foi um cara chamado Irineu de Leão.
Parece que Irineu ensinou isso um pouquinho. Na atualidade, parece que quem ensinava, foi criticado por isso, era John Stott, grande teólogo que morreu aí alguns meses atrás. Tá? Então, era imortalidade condicional. Você perdido, vai para o inferno. Mas você não fica para sempre lá, você desaparece. Por que dizem isso? Diziam o seguinte, olha, a pessoa ficar para sempre no inferno é injusto. É injusto. Você pecou durante, 70 anos. E vai para o inferno para ficar lá milhões de anos. Não é justo. Não é proporcional. Se você pecou 80 anos, fica no inferno só uns 80 também, para equiparar, né? Afinal de contas, caramba, você peca 80 e fica 12 bilhões de anos lá torrando lá no mármore do inferno. Aí é muito castigo para pouco tempo de pecado. Então, os condicionalistas falam isso. E falam também o seguinte, olha, outra coisa. Se o inferno for eterno, então nós não vamos ser felizes no céu. Por quê? Porque estaremos no céu sabendo que é um inferno. A não ser que Deus dê uma amnésia para a gente. Né? Faça a gente esquecer tudo. Mas isso não é próprio do caráter de Deus nos tornar ignorantes. Nós vamos saber mais do que sabemos aqui. No céu nós vamos saber menos do que sabemos aqui. Agora eu sei que tem inferno, lá eu não vou saber. Lá eu vou saber menos do que eu sei agora. Eu vou ser mais ignorante do que eu já sou no céu. Então não tem cabimento. Então eu vou saber. Agora, como é que eu vou ser feliz no céu sabendo que tem um inferno? E outra coisa. Como é que eu vou poder dizer que Deus venceu o mal, o sofrimento e o pecado plenamente, se há um inferno lá com pessoas sofrendo? Como é que eu vou falar que Deus, no final, venceu tudo e acabou com toda a maldade que há no universo, se há um inferno lá ardendo? Então não é possível a ideia de um inferno eterno. Pode até existir inferno, mas ele vai durar um tempo. Depois desse tempo, ele desaparece. As almas que estão lá são aniquiladas. Elas não permanecem para sempre. Então, essa é uma outra posição. Existe uma posição mais otimista, que é o universalismo, que fala o quê? Todo mundo vai para o céu. Todo mundo. É o inclusivismo soteriológico. Todo mundo vai para o céu. Ninguém vai para o inferno. Ninguém. Deus, no final, vai haver o que é chamado de apocatástase. Essa palavra apocatástase, nós vamos ver hoje aqui em Efésios, essa palavra significa reconciliação, a palavra bíblica, apocatástase. E essa doutrina, a doutrina da apocatástase, da reconciliação de todas as coisas, era uma doutrina que foi ensinada na igreja antiga por um cara chamado Orígenes de Alexandria, que morreu na metade do século III. E Orígenes falava o seguinte, olha, no final de tudo, Deus vai reconciliar consigo tudo, todos. Até o diabo vai se converter. Todos. O diabo, os anjos vão se converter, e vai ser uma bênção. Os anjos maus, os demônios vão se converter, e vai ser uma grande bênção, e todo mundo ali, você vai abraçar o diabo, e os anjos, e todos os irmãos, vamos cantar, vamos dar as mãos, né? Somos um pelos laços do amor, né? E vai ser uma bênção por toda a eternidade. Aliás, eu não sei se é por causa de ecos dessas ideias, né, de um universalismo desse tipo, de uma apocatástase dessa natureza, que tem gente hoje que ora pelo diabo, sabiam? Tem gente que ora para o diabo se converter, né? O diabo se converter, né? Então pede a Deus, Senhor, tem misericórdia, toca no coração, né? O diabo, né? Parar com essas coisas feias que ele faz, né? Se arrependa, né? Seja uma bênção, né? Seja um pastor, um missionário, né? Enfim, seja alguém assim, né? Mas não adianta, o diabo não quer, você pode fazer apelo quanto quiser, vem já, o diabo não vem, né? Não tem jeito, né? Já está selado, já que não vai se converter mesmo, não tem como. Mas o universalismo adota essa ideia, de que no final todo mundo está salvo. Não vai ter problema nenhum para ninguém, no final Deus vai fazer as pazes com o universo todo. E a última posição é a posição da ortodoxia protestante, ortodoxia cristã, que afirma o quê? Existe um inferno. E o que é isso? O que é o inferno? Na ortodoxia cristã, é a posição menos querida, é a posição menos simpática. Todo mundo tem medo dessa posição. A tendência de todo mundo é falar, não, eu não acredito nisso. Não, isso aí não existe, não, isso estou fora, né? Isso aí, mas é aquela história.
isso não muda nada se o inferno é real. Qual é a visão da ortodoxia cristã? Qual é a visão que emana da análise do texto bíblico? Qual é a visão que emana da análise do discurso de Jesus? Do discurso apostólico? Da palavra de Deus que nós cremos ser a Bíblia? Qual é a visão que emana disso? A visão que emana disso é que existe um lugar de sofrimento consciente da alma e de sofrimento sem fim. Esse lugar é preparado para aqueles que desobedeceram o Evangelho. O que significa essa expressão? Desobedecer o Evangelho. Essa é uma expressão paulina. Desobedecer o Evangelho significa o seguinte: o Evangelho, a mensagem do Evangelho, quando você prega o Evangelho, quando você anuncia o Evangelho para alguém, embutido na mensagem existe um chamado. Não é verdade? Você evangeliza uma pessoa. Quando você terminou de evangelizar, mesmo que você não faça um apelo, mesmo que você não faça um convite, aquela pessoa, ela está sendo convidada, mesmo que você não formalize de modo nítido o convite, ela está sendo convidada a uma decisão de crer em Cristo ou rejeitá-lo. Não tem jeito. Sempre que você evangeliza, embutido no evangelismo está um convite, está um apelo, está uma convocação. Você fala, olha, você vai evangelizar alguém. Como é que você evangeliza alguém? Você fala assim para a pessoa, olha, nós somos pecadores, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, mas Cristo veio aqui, e Ele recebeu esse salário de pecado em nosso lugar, Ele foi punido pelas nossas transgressões. Agora, quem crer nele é beneficiado pelo seu sacrifício substitutivo. Ele morreu no lugar do pecador. Quem crê nele agora é beneficiado por essa morte. O pecado, o seu pecado, é atribuído a ele e pago por ele, como nosso substituto. Então, se você crer, você será perdoado e salvo. Se você não crer, você não será perdoado e nem tampouco salvo. E você para o evangelismo aí. Não tem um convite embutido aí? Tem. Não tem um chamado embutido aí? Tem. O que acontece então? Há duas direções. Ou você obedece o chamado, ou você não obedece o chamado. Aqueles que não obedecem o chamado são chamados na Bíblia de desobedientes. Porque chamou e não veio. Então o inferno é para quem? Paulo diz, o inferno é para os que desobedeceram o Evangelho. O Evangelho chamou, a pessoa disse, não vou. Eu não obedeço esse chamado, eu não obedeço esse comando, eu não aceito esse convite, eu não quero. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de sofrimento consciente das pessoas que desobedeceram o Evangelho, mas notem, a Bíblia mostra que o inferno é só para a alma da pessoa. O corpo da pessoa não vai para o inferno quando ela morre. Quando a pessoa morre, o corpo vai para onde? Vai para o cemitério. Vai para o cemitério, vai para... Se você cremar, não, você vira um homem lata. Né? Mas... você cremar o corpo, vira poeira, né? Então, aí você, sei lá, joga qualquer buraco aí, está tudo certo. Mas o corpo, a gente sabe, o corpo ele apodrece, ele se desfaz. O corpo ele vai se deteriorando, ele é corruptível, ele acaba ali. A alma não, a alma é imortal, a alma não se desfaz, a alma não se corrompe. Então o inferno é para a alma, o inferno não é para o corpo. Mas e o corpo? O que acontece com o corpo? Aí é outra história. Existe um lugar de perdição eterna que não é chamado de inferno na Bíblia. Há um lugar de perdição eterna que não é chamado de inferno. O inferno é só para a alma. Há um lugar de perdição eterna que é para a alma e o corpo. Que lugar é esse? A Bíblia chama esse lugar de Gueena. Gueena. Só que nas nossas traduções, não está traduzido assim, como Gueena. O nome dado nas nossas traduções é Lago de Fogo. O Lago de Fogo, ele é considerado lugar de sofrimento
da alma e do corpo. Os dois. Então, como funciona isso? A Bíblia diz o seguinte: o incrédulo, quando ele morre, o conceito de inferno, a alma dele vai para o inferno, para o Hades. O Hades é o lugar da alma do perdido. Vai lá para o Hades. O corpo vai para o cemitério. Na ressurreição dos ímpios, na ressurreição do juízo, do grande trono branco, nessa ressurreição, o Hades, o inferno, dará os seus mortos. E os corpos dos perdidos vão ressuscitar. E então, novamente, essas almas, unidas aos corpos dos perdidos, serão lançados no Gueena, no lago de fogo. Aí é o inferno da alma e do corpo. Quanto tempo vai durar? Séculos dos séculos. Não tem fim. É a perdição eterna. Só que a diferença é que no inferno fica só a alma. No Gueena fica o corpo e a alma. Dá uma olhadinha, vamos olhar o texto bíblico. Veja aí, nós estamos falando bastante, e nós temos que olhar o texto. Abra a Bíblia em Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Preste atenção nessa leitura aí, Mateus 10, 28. Alguém quer ler? Ou eu leio? É que tem que ler aqui no microfone, né? Mateus 10, 28. Então tá bom, então eu leio. Não tem problema, eu leio. Está tendo um barulho aqui. É o lugar onde eu estou? Se ficar mais para cá, não sei se muda alguma coisa. Ah, ela traz o som, né? Aqui é. Mateus 10, 28. Olha o que diz aqui, presta atenção nos detalhes desse versículo. Diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Note bem, esse texto aqui está traduzindo como inferno a palavra Gueena. Não é a palavra Hades. Não havia uma palavra em português para traduzir Gueena. Então colocaram inferno. Mas aqui no grego não é a palavra Hades, é a palavra Gueena. E ele prossegue dizendo: pode fazer perecer no Gueena, traduzido como inferno, tanto a alma, e como termina? Como o corpo. Ou seja, a perdição dos ímpios não é só uma perdição espiritual, é uma perdição física também, por toda a eternidade. Agora note bem, o corpo ressurreto é indestrutível. O corpo ressurreto não morre. O corpo ressurreto não se deteriora. É um corpo que não se corrompe. Então, essas pessoas estarão no inferno, no Gueena, no lago de fogo, fisicamente, por toda a eternidade, sem que seus corpos sejam destruídos. Elas vão até sonhar em serem destruídas. O maior sonho delas será serem destruídas. O maior desejo delas será o aniquilamento, a aniquilação completa. Mas isso não vai acontecer. É o corpo e a alma, ali, para sempre, eternamente, no Gueena. Por que chama Gueena? De onde vem essa palavra? Gueena. É simples. Por que Jesus usou essa expressão Gueena? Gueena é uma expressão que vem da língua hebraica, que significa Vale de Inom. Vale de Inom. O Guenom. O Vale de Inom. E por que isso é associado com a perdição eterna? Porque o Vale de Inom, o Guenom, de onde vem Gueena, era um lugar fora de Jerusalém,
onde era queimado o lixo da cidade. Ali, o tempo todo, o lixo era queimado. Pergunta: quando é que o fogo no Vale do Inom se apagava? Quando? Nunca. O lixo chegava o tempo todo, uma cidade grande como aquela. O tempo todo queimando o lixo. O fogo no Vale do Inom não se apagava nem de dia nem de noite, o tempo todo queimando. Por isso, Jesus chamou a perdição eterna, esse lago de fogo mencionado no Apocalipse, de Gueinom. É o Gueinom da humanidade. É até ruim falar isso, né? Mas é o lixo da humanidade. Nossa, como é feio isso, né? Nossa, é muito feio. É muito triste isso. Não é triste isso? Mas é o lixo da humanidade queimando para sempre. Nunca apaga. Isso significa que para que eu não vá para esse lugar, eu tenho que deixar de ser lixo da humanidade. Deixar de ser isso. Eu tenho que me tornar santo, puro. Eu tenho que me tornar alguém lavado. Eu tenho que me tornar alguém novo. Eu tenho que deixar de ser lixo, para não queimar no vale do lixo. E para me tornar santo, eu tenho que ser purificado pelo sangue de Jesus. Para deixar de ser lixo, eu tenho que ser lavado, restaurado, purificado, transformado pela fé em Jesus. Quando isso acontece, aí eu deixo de ser lixo. Desculpa essa expressão, né? Essa expressão pesada. Mas a ideia de Vale de Inom, do Gueinom, evoca exatamente isso. Um depósito de lixo, onde queima, sem parar, o lixo ali da humanidade para sempre. É terrível isso. Mas essa é a visão bíblica, essa é a visão ortodoxa cristã acerca do inferno. Sofrimento consciente, de início da alma. A pessoa morreu, na hora vai para o Hades. Na hora. Vai para o Hades. O corpo vai para o cemitério. Depois sai do Hades, para ser lançado, corpo e alma, no Guiena. Por quanto tempo? Por toda a eternidade. Não tem fim. Ok? Muito bem. Ufa. Falei muito, né? Cansado de falar, estou ficando velho já. Ficando velho, estou cansado. Até aqui todo mundo entendeu? Todos entenderam? Ninguém aqui quer ir para o Guiena? Nem pensar, né? Nem pensar. Isso é real. Né? Quantas pessoas estão no Guiena hoje? Nenhuma. Por quê? Porque a ressurreição não aconteceu. Então o Guiena está vazio. Está lá. Vaziozinho. E no inferno, quantas tem? Bom, aí todos aqueles que desobedeceram o convite do Evangelho, estes estão no inferno. É triste isso? É muito triste. Essa questão geralmente é levantada em velório. Quando eu vou pregar em velório, é complicado. Porque sempre chega alguém e fala assim para mim: pastor, onde está meu pai? Eu falo, está no caixão. A saída pela direita. Você é meio leão da montanha, né? Mas é um jeito de escapar. Né? Porque não é fácil responder. Né? É difícil responder isso aí. É o pai dela. Onde está meu filho? Onde está minha esposa, meu esposo? Né? Sabe o que eu faço? Eu faço assim, olha como eu faço. Eu faço assim, ó. Eu falo assim: ele era crente? Eu dou uma aulinha antes e falo assim: olha, os crentes vão para o céu, os não crentes vão para o inferno. Seu pai era crente? Aí ela vai responder, não sou eu. Né? Essa estratégia, seminaristas aprendem essas saidinhas, né? Porque a gente escapa, você não pode falar, está torrando no inferno. Não pode falar isso para a pessoa, na hora do luto. Né? A pessoa, a pessoa não tem amor. Né? E não pode realmente falar desse jeito. Né? Você tem que ter mais calma, fala devagar. Né? Fala devagar, né? Olha, seu pai, né? Ele, né? Chegou perto ali e tal, né? Fogueirinha, né? Vai devagar, né? Não vai já jogando no caldeirão logo de uma vez, né? Vai devagar, né? Mas uma forma de fazer é assim, é você dizer, olha, a Bíblia fala que os que aceitam Jesus estão no céu, os que não aceitaram estão no inferno. Seu pai aceitou Jesus? Pensar que a pessoa responde? Vou dizer o que ela responde, olha o que ela vai responder para você: não sei. Ela vai responder isso para você. Quando não é crente, ela vai responder assim: não sei. Eu já estou cansado de saber. Ela vai falar não sei. Aí você fala assim: então eu também não sei aonde o seu pai está. Pronto. E corre para o carro e vai embora.
Porque ela vai perguntar mais coisa. Então você escapa, sai fora. Não fica lá não. Tá? Você não vai ganhar o suficiente da igreja para encarar uma situação dessa. Tá? Ok. Muito bem, então. Vamos prosseguir, porque eu quero ver... Até que horas eu posso falar? 9 horas agora. Até que horas pode falar? Pode ir falando assim? Então tá bom. Ó, o pastor Wilson está lá no fundo lá. Né? Ok. Está dando tchauzinho para mim, todo simpático, até porque eu posso continuar. Muito bem. Então, nós vamos ver agora. Prestem atenção, porque nós vamos fazer o seguinte. Nós falamos sobre as posições contrárias ao inferno. Né? Que falam que o inferno não existe. Há pessoas que pegam textos bíblicos para ensinar o seguinte, olha... depois da morte, há sim outras opções, não são somente essas, há outras visões, há outras possibilidades que não essa da pessoa ir para o céu e depois para o inferno definitivamente. Não há quem diga isso. E para dizer isso, algumas pessoas usam textos bíblicos que vocês vão conhecer agora, porque essas pessoas vão colocar esses textos diante de vocês. E vocês vão ter que explicar para essas pessoas. Então, vou mostrar um para vocês agora. Vou mostrar alguns eu tenho, mas talvez não dê tempo de mostrar todos. Então, vou mostrar alguns apenas, para que vocês conheçam como é a argumentação e saibam o que responder. Ok? Para vocês terem uma noção do ambiente, do discurso teológico dentro dessa área, no campo oposto. Ok? Então, dê uma olhadinha. Vamos olhar aqui. Acompanhe aí você, na sua Bíblia. 1 de Pedro 3, 18 a 20. 1 de Pedro 3... 1 de Pedro 3, 18 a 20. Olha o que diz esse texto. Olha que texto difícil esse aqui. Esse texto é difícil. Esse texto aqui. Não é fácil, não. Esse aqui, ó. Quando chega esse texto, quando estou pregando em 1 Pedro, quando chega nesse texto, eu pulo e vou para outro capítulo. Esse texto aqui é difícil. Olha só o que diz aqui, ó. Presta atenção. Pois também Cristo morreu. Todo mundo achou? 1 de Pedro 3, 18. Acompanha aí. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, ou pelo Espírito, pode ser também a tradução perfeitamente possível aqui, pode ser inclusive o Espírito Santo aqui, pode ser Espírito com letra maiúscula. 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Opa! O que esse texto está falando? Esse texto está falando que Jesus, quando morreu, em espírito ele foi até a prisão de alguns espíritos, e pregou lá, não está falando isso? E aí o versículo 20 fala, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Esse texto está falando que Jesus foi até a prisão daqueles homens que rejeitaram a salvação que Noé pregava. Lembra da história de Noé? O que aconteceu? Quantos foram salvos do dilúvio? Somente 8 pessoas. O resto da humanidade morreu tudo. Por quê? Não ouviram a mensagem de salvação. O texto está falando que Jesus foi, depois que ele morreu, ele foi e pregou para eles. Eles que estavam em prisão. Que prisão seria essa? O inferno. Estavam lá, aprisionados, aquelas almas, ali, né, numa masmorra espiritual. E Cristo foi lá e pregou para eles. E agora? O que vão dizer? Olha, existe uma segunda chance depois da morte. Vão dizer isso? É o que vão falar para você. Quando a pessoa morre, ela vai para o inferno, tudo bem. Mas lá no inferno, há uma segunda chance. Cristo pode ir lá e pregar, ou algum outro evangelista
pode ir lá e pregar ali, ou um anjo, quem sabe, mas haverá uma outra pregação e com apelo, talvez, né? Vem já, vem. Lógico que você vai, você não é tonto, você está no inferno, você não vai. Né? Quem não aceita um apelo desse? Né? Então, há uma segunda chance e a pessoa pode ser salva estando lá. Opa! E aí? Parece que esse texto ensina isso. E há pessoas que pegam esse texto e ensinam exatamente isso. Que depois da morte, mesmo no inferno, haverá uma segunda chance. Haverá uma pregação. E a pessoa poderá, então, atender esse convite e ser salva. Agora, eu acho que, se isso fosse possível, eu acho que ninguém seria tonto de não aceitar. Né? Você está lá no inferno. Se alguém falar que alguém quer sair, vem à frente. Se você quiser sair do inferno, levanta a mão. Quem, né? Quem não vai sair de lá? Quem não vai querer? Não precisa nem cantar o hino. Vem já, vem já. Né? Nem precisa. Né? Não precisa nem fazer apelo. Né? Vai ser o sermão evangelístico mais bem sucedido da história. Né? Você pregar um sermão desse no inferno. Né? Então, a resposta que é dada a isso, por teólogos conservadores, é o seguinte, que Cristo foi lá, no Hades, essa é uma resposta, eu não concordo com essa resposta, mas eu vou dizer qual é a resposta que outros teólogos dão, depois eu falo qual é a resposta que eu acho ser a certa. Alguns dizem o seguinte, Cristo quando morreu, ele desceu ao Hades, e ele pregou sim aos espíritos que estavam lá, mas o sermão não foi sermão evangelístico, ele foi lá e anunciou a sua vitória sobre o pecado. Foi uma proclamação, porque o verbo é querisso. O verbo querisso significa proclamação, pregação. Não é o verbo euangelizo. Né? Não é o verbo evangelizar, é o verbo proclamar. Então ele foi lá, não para evangelizar, mas para proclamar a sua vitória. E foi lá, falou, olha, eu venci o pecado, eu venci a morte e tchau para vocês. E foi embora. Foi isso que aconteceu. Dizem alguns teólogos conservadores. Tá? Com base nesse texto também, a visão não conservadora, mas a visão católica romana, que ensina que existe a possibilidade de chance depois da morte, mas é ligeiramente diferente. Que não fala da pessoa se arrepender propriamente, aceitar um convite, mas sim da pessoa ir para um lugar intermediário chamado purgatório. Ela vai para o purgatório e lá ela tem uma segunda chance. E lá no purgatório, ela vai pagando pelos pecados que ela cometeu ao longo da vida. Então ela vai aos pouquinhos subindo alguns degraus, até que ela sai do purgatório e entra no céu. Então há, segundo esse entendimento católico romano, uma segunda chance depois da morte. Agora, esse texto não fundamenta o purgatório, e nem é usado para fundamentar o purgatório, e a meu ver a explicação que é dada por alguns teólogos conservadores, que eu passei agora, eu acho que não é correta. Qual é a explicação que melhor se harmoniza com a visão bíblica? Primeiro, Jesus, quando morreu, ele não foi para o inferno. Nunca Jesus foi para o inferno. Nunca. Jesus nunca visitou o inferno. Nunca. Jesus é o Senhor do inferno. Ele é o dono do inferno. Ele tem as chaves do inferno. Mas ele nunca foi lá no inferno para pregar lá, ou já vi gente falando que ele foi lá para sofrer no inferno, para pagar os nossos pecados no inferno também. Isso nunca aconteceu. Como é que eu sei que não aconteceu? Como é que eu falo uma coisa dessa? Muito simples. Lembra quando ele estava na cruz? O ladrão falou assim para ele, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que ele respondeu? Hoje mesmo estarás comigo no inferno. Foi isso que ele falou? Não. O que ele falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando ele morreu, para onde ele foi? Onde foi a alma de Jesus quando ele morreu? O corpo eu sei, foi para a sepultura. E a alma dele foi para onde? Foi para o paraíso. Jesus não foi para o inferno. Então, o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo o seguinte, presta atenção. A Bíblia está falando, nesse texto, que Jesus, nos dias que Noé anunciava a salvação, Jesus, em espírito, todos sabem que Jesus existe desde a eternidade. Jesus não surgiu quando ele nasceu em Belém. Jesus existe desde a eternidade, ele é o verbo de Deus não criado.
Ele é o Deus não criado, unigênito. Ele é eterno. Nós sabemos que ele já existia nos dias de Noé. Claro. Como ele participou da criação. João fala que as coisas, o universo foi feito por meio dele. Então nós cremos no Cristo pré-existente. Essa é uma doutrina clássica do cristianismo. A doutrina do Cristo pré-existente. O que aconteceu então? Nos dias de Noé, esse Cristo pré-existente ainda não tinha se feito carne. Esse Cristo, espiritualmente, ele foi e ele atuou através de Noé, pregando aqueles homens dos dias do dilúvio. Então ele foi em espírito e ele usou Noé e ele pregou através de Noé aqueles homens cujos espíritos agora estão no inferno. Não é que ele desceu no inferno pregar para eles. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quando eles estavam vivos, Cristo foi lá, através de Noé, pregou, o Espírito de Cristo falou através de Noé a homens cujos espíritos agora estão em prisão. Cristo não foi lá quando eles já estavam lá. Cristo pregou a eles antes deles estarem lá. Essa é a ideia. Ou seja, a noção é você colocar, é você imaginar um agora antes de espíritos. A leitura do versículo seria mais ou menos assim: no qual ele foi e pregou a espíritos que agora estão em prisão. Essa é a melhor interpretação para esse texto, que se harmoniza melhor com o restante da revelação bíblica. Ok? Agora, o fato de Cristo pregar através de Noé, isso não é problema, por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito de Cristo estava nos profetas. E eles falavam com base no Espírito que neles estava, que era o Espírito de Cristo. Então, por isso que é possível essa interpretação de que ele foi e, através de Noé, pregou aqueles homens que agora estavam no inferno. Ok? Pode fazer. Tá. Então eu vou reproduzir. O irmão mencionou o seguinte, olha, ele disse assim, olha, eu tenho uma posição sobre isso. A minha posição é que antes de Cristo vir ao mundo, não havia como crer nele. Então não era justo as pessoas estarem no inferno se não tinham tido uma oportunidade. Então, Cristo, quando ele veio aqui e morreu, aí ele foi lá para dar essa oportunidade para essas pessoas que antes não tinham tido essa chance. Agora não, agora Cristo já veio, ele já se fez carne, o evangelho já é pregado, agora as pessoas não têm essa segunda chance, porque Cristo já veio, mas naquela época não. Naquela época, eles não tiveram chance, então Cristo foi lá para suprir essa chance, para que houvesse igualdade, proporcionalidade entre as duas eras, antes de Cristo e depois de Cristo. Tá? Eu respondi, os irmãos viram que eu respondi, dizendo que essa visão realmente ela é também uma das posições acerca desse texto, que é um texto muito difícil, é um texto muito controvertido, tá? Mas o que domina o pensamento ortodoxo é o seguinte, olha, tudo bem, é verdade que é só pela fé em Cristo que a pessoa pode ser salva e tal, mas o fato de Cristo não ter vindo antes, isso não justifica uma segunda chance depois da morte. Porque pessoas foram salvas mesmo antes de Cristo vir. Então, aí existe essa discussão, esse debate. Enfim, de qualquer modo, a posição do irmão é uma posição que ainda diz, hoje, se alguém morrer sem Cristo, não tem chance. Mesmo a posição desse irmão, entendendo que houve uma chance depois da morte para aquelas pessoas, é uma posição que fecha essa possibilidade para hoje. Quem morre hoje, de qualquer jeito, não tem chance. E é isso que importa para nós aqui. É saber, se eu morrer agora sem Cristo, eu não tenho mais chance. É como cair num abismo. Se você cai num abismo, não dá para você dar uma pirueta e voltar. Não tem jeito. Você caiu num abismo, acabou. Não tem segunda chance. Aqui, irmã. Vai o microfone. É o seu. Esse aí. Ok. Tá abaixo. Vocês podem ir pensando nas perguntas que talvez vocês tenham. Nós vamos ver outro texto agora.
Mas eu posso reproduzir a pergunta dela. É isso, é mais fácil. Ok, pode falar, irmã. Ok. Não, existe uma teoria muito estranha. Até foi bom você falar sobre isso, porque eu posso explicar isso melhor, talvez amanhã com mais tempo. Existe uma teoria meio estranha, dizendo que o Hades tinha 2 compartimentos. Né? O lugar dos perdidos e o lugar dos salvos. Aí, isso. E aí, Jesus veio depois e pegou a parte dos salvos e levou embora. Tá? Essa concepção, ela é baseada no credo apostólico. Porque o credo apostólico, quando foi traduzido para o latim, traduziu sepultura por Hades. Traduziu Hades, que devia ser traduzido como sepultura, traduziu como inferno. E aí deu a ideia de que Cristo foi ao Hades, e é feita uma associação entre essa afirmação que ele foi ao Hades com Efésios 4, que fala que ele desceu às regiões inferiores da terra e levou cativo o cativeiro. Ele pegou a parte do Hades salva e levou embora. A parte chamada seio de Abraão, ele levou embora. Mas essa concepção, essa interpretação desse texto, é uma interpretação equivocada. Vamos fazer assim, amanhã eu vou falar sobre Lucas 16, para falar sobre a parábola do rico e Lázaro, do rico e Lázaro, e aí eu posso explicar melhor essa visão. Não sei se tem quadro aqui, não tem, mas talvez se tiver um quadro, eu posso desenhar essa posição e mostrar o que ela diz, e aí explicar qual seria a melhor interpretação para isso, porque há uma posição que, a meu ver, é equivocada acerca desse assunto. Que Cristo desceu lá e pegou o seio de Abraão e levou embora, e agora o Hades ficou só com a parte de sofrimento. Eu acho que isso aí está equivocado. Mas amanhã eu explico melhor isso, que isso vai demandar um tempo maior. Ok? Aí eu falo melhor sobre esse assunto, sobre essa questão. Bom, vamos ver um outro texto rapidinho? Vamos ver? Vamos ver outro texto rapidinho, então. Então, vejam agora, Filipenses 2, de 9 a 11. Filipenses 2, de 9 a 11. Esse versículo geralmente é usado para defender o universalismo, a ideia de que todo mundo vai se converter. Filipenses 2, de 9 a 11. Olha o que diz aqui. Fala assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Olha aqui, não está falando que todo mundo vai aceitar Jesus aqui? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que está dizendo isso aqui. Parece que Paulo está dizendo que no final, aquilo que Orígenes disse, que todo mundo vai aceitar Jesus e todos serão salvos, parece que esse texto está ensinando isso. A apocatástase, a restauração completa. Esse texto fala isso ou não? O que significa então? Todo joelho se dobrará diante dele e todos confessarão que ele é Senhor. Isso significa conversão? Não. Isso não significa conversão. Isso significa o reconhecimento, a rendição do inimigo. O inimigo permanece inimigo, mas ele reconhece: olha, agora quem manda é ele. Agora nós não temos mais como nos rebelar. Agora reconhecemos que ele é o Senhor de tudo, mas isso não significa conversão. É um dobrar os joelhos, é um aceitar da autoridade forçada. Aceita a autoridade, mas isso forçosamente não significa conversão. Ok? Nós veremos amanhã também os textos que falam sobre a perdição eterna das pessoas, sendo eterna mesmo, sendo uma perdição sem fim. Vamos olhar outro texto agora. Então esse texto não implica dobrar os joelhos em conversão. Implica dobrar os joelhos por coação, por reconhecer a autoridade sem querer reconhecer, mas tendo que reconhecer. Agora Atos 3, 19 a 21.
Rapidinho, vamos olhar. Wilson, me ajude aí com o horário, hein? Atos 3, 19 e 21. Atos 3, 19 a 21. Olha o que diz aí. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, é Pedro falando, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esse texto, está vendo a palavrinha restauração? Que palavra é essa no grego? É a palavra apocatástasis. É a mesma palavra que Orígenes usava para ensinar que no final todos seriam restaurados à obediência de Cristo. E todos seriam salvos. Então, Orígenes usava essa palavra para ensinar o universalismo. Todos serão salvos. É a apocatástasis, é a restauração de tudo. E diz, esse texto de Atos 3 ensina isso, a restauração de tudo, tanto que a palavra apocatástasis aparece aí. Então, no final, haverá a restauração de todos. Esse texto ensina isso? Resposta da ortodoxia: não. O que esse texto ensina, então? Que restauração é essa de todas as coisas? Muito simples. A Bíblia fala que todo o universo foi afetado pelo pecado. E que quando o Senhor voltar, Ele vai estabelecer um reino de paz. Veja então isso em Romanos 8. Veja aqui a apocatástasis ensinada em Romanos 8, versículos 19 a 21. Veja o que diz aí. Romanos 8, 19 a 21. O que é a apocatástasis? O que é a restauração de todas as coisas de que Pedro falou? É a restauração do universo caído. É o reino de Cristo estabelecido na terra. É o reino de paz estabelecido pelo Senhor, pelo Messias, que virá para reinar sobre o trono de Davi. E ele vai reinar sobre uma natureza restaurada. Olha o que diz aqui. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A Bíblia mostra aqui que a natureza geme e sofre dores de parto. Há muito sofrimento na criação. Há morte, há maldade, há dor na criação. Paulo fala, a natureza geme, aguardando a sua libertação. E Paulo ensina, isso vai acontecer um dia. Um dia a natureza será restaurada. Haverá uma apocatástasis. Isso vai acontecer um dia. O Senhor voltará e Ele restaurará tudo. Isaías diz o quê? Que o lobo vai andar junto com o cordeiro. Haverá paz em toda a terra e conhecimento de Deus. A criança vai brincar junto à toca de animais perigosos. E não haverá, o leão comerá palha como o boi. Não haverá mais sofrimento na criação, tudo será restaurado. E é isso que Pedro fala. Ele fala, olha, os céus têm que reter o Senhor Jesus até o dia que Ele vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Haverá então o fim do gemido da natureza. Não está falando aqui sobre a conversão de todas as pessoas, mas da restauração do universo. Vou falar só de mais um texto, só mais um aí, que já são quase 9h30. Tá? Mais um texto só então. Rapidinho, segurem aí. Vamos ver então outro texto, bem depressa. Efésios 1, 9 e 10. Esse texto aqui é um texto importante. É um texto que pode dar a ideia de universalismo, de salvação de todos.
Veja o que diz Efésios 1, 9 e 10. Fala assim. Esse texto é um texto meio chatinho, hein? Olha o que diz aqui. É uma linguagem um pouquinho difícil, mas você vai entender agora. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Qual é o beneplácito? Qual é o desígnio que Deus propôs para Cristo? Qual é o desígnio que Deus tem para Cristo, seu Filho? 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha só. De fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse texto pode sugerir também, e sugere, e é usado para isso, sugere a ideia de salvação universal. Tudo vai convergir para Cristo, tudo vai convergir para Ele, todas as coisas, tanto as do céu, anjos, demônios, que habitam as regiões celestes, e também as coisas da terra, os incrédulos todos, tudo vai convergir nele. Por que esse ensino está errado? Porque esse ensino não ampara a salvação de toda a humanidade, a salvação de todo o universo, inclusive os anjos maus. Por quê? Simples. Sabe essa palavrinha convergir? A palavrinha convergir é uma palavrinha grega que você vai entender agora com toda facilidade. É a palavrinha grega anakephalaiol. Difícil, né? Anakephalaiol. Sabe falar isso, João Walter? Anakephalaiol. Aí, isso aí. Anakephalaiol. Quer saber falar essa palavra? É fácil. Vocês sabem o que é cefaleia? O que é cefaleia? Dor de cabeça. Então, o que é então cefalé? O que é kefalé? Cabeça. Se eu digo que uma organização não tem liderança, eu digo o quê? Que essa organização está acéfala. O que significa isso? Está sem cabeça. Que kefalé é cabeça. O que é anakephalé iol? O que significa isso? Viu a palavra cabeça? Viram? Anakephalaiol. O que é anakephalaiol? Simples. É colocar outra cabeça. Melhor, colocar debaixo de outra cabeça. Em português, o verbo que é usado para traduzir isso, na teologia antiga, é o verbo recapitular. O que é recapitular? Na nossa linguagem comum, é você estudar de novo, não é? Você fez uma lição, esqueceu, eu vou recapitular. O professor que não prepara a aula, o que ele faz? Ele chega na classe e fala, hoje vamos recapitular. Não é assim que ele fala? Ele não preparou a aula, ele fala, hoje nós vamos recapitular. Né? Então ele quer dizer o que com isso? Eu não preparei a aula, vamos ter que enrolar aqui para eu ganhar essa aula aqui. Né? É isso. Né? Recapitular, no nosso uso comum, é isso. É fazer passar de novo pela cabeça. Na linguagem teológica, recapitular é tradução de anakephalaiol. É colocar debaixo de outra cabeça. O que é caput? Caput. O que é caput? Cabeça. Quando alguém é tirado da cabeça, a gente fala que aconteceu o quê? Ela foi olha aí, decapite. Olha o caput aí. Ela foi decapitada. Tirou a cabeça. Então, caput, no latim, cabeça. Recapite, colocar de novo sobre a cabeça. Então, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Deus vai colocar todas as coisas debaixo de outra cabeça. Qual é essa cabeça?
Cristo é essa cabeça. Ou seja, Deus vai recapitular o universo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem é o cabeça da humanidade hoje? Quem é o cabeça da humanidade hoje? Quem é? Adão. Adão. Adão é o cabeça da humanidade. Quando alguém se converte a Cristo, o que acontece com essa pessoa? Ela é recapitulada. Quando alguém se converte a Cristo, essa pessoa é recapitulada. Como assim? Ela é colocada debaixo de outra cabeça. Cristo reúne a igreja, o que ele fez com a igreja? Ele recapitulou a igreja. Ele colocou todo mundo junto, debaixo de uma só cabeça. Efésios 2, ele pegou judeus, pegou gentios, pegou pessoas de todas as raças, reuniu todas elas e colocou todas elas debaixo de uma nova cabeça. A igreja é a humanidade recapitulada. Sabia que você é recapitulado? É isso. Pode chegar em casa e dizer, mãe, eu fui recapitulado. Pode falar isso, que é teologia correta. Teologia correta diz isso. Olha, o homem em Cristo está recapitulado. Agora, note bem, esse texto está dizendo que um dia Cristo será Senhor de todas as coisas. Hoje, a humanidade está em Adão, o mundo jaz no maligno, Satanás é o Deus deste século, isso é dito em Efésios, em 1 Coríntios 4, ele é o Deus deste século, o mundo jaz no maligno, Satanás domina os homens, a estirpe de Adão, o domínio de Adão, reina sobre toda a humanidade está em Adão todos morrem e longe de Deus, mas haverá o dia, diz o texto de Efésios, que Cristo será a nova cabeça do universo. Toda a sua autoridade será sentida em todas as coisas. Na criação, nos céus, na terra, todos vão se submeter a ele. Ele será a nova cabeça. Anakephalaiol. O universo debaixo de uma nova liderança. O universo debaixo de uma nova cabeça. Não é a salvação de todos, mas é o domínio de Cristo sobre todo o universo, inclusive sobre seus inimigos. Bom, gente, vamos, não sei agora, abrir para perguntas. Ok. Alguém mais tem pergunta? Ou alguma coisa para acrescentar? Então nós vimos aí alguns textos que os universalistas usam. São textos difíceis que os universalistas usam. Né? Mas nós demos a explicação clássica, ortodoxa, para esses textos, mostrando que eles não ensinam a salvação de todo mundo. Ok? Alguma dúvida sobre esse assunto? Quem quer falar? Pode falar agora. Não? Então o pastor Wilson agora vai dar o desfecho aí do nosso estudo. E amanhã nós prosseguimos de manhã.